A paz do Senhor Jesus, alunos da Escola Bíblica Aliança, Nova Vida em Bom Sucesso, sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo essa aula e não faz parte da nossa igreja nem da Escola Aliança, seja bem-vindo também. Deus abençoe aí a sua vida. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, povos presentes no Antigo Testamento, mais precisamente, as nações cananeias, os povos cananeus. E hoje é a aula de número 28. Vou falar sobre os edomitas e os fenícios. É importante que você acesse a nossa playlist de aulas no canal de YouTube da nossa igreja Nova Vida em Bom Sucesso. Quem é membro da igreja pode acessar também as aulas anteriores pelo aplicativo da nossa igreja. Antes de começar essa aula 28, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos mais uma vez gravando essa aula de número 28, estarmos pensando, analisando, falando, transmitindo a Tua Palavra, estudando juntos a Tua Palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Que essa aula seja uma bênção para todos aqueles que irão assistir e que todos tenham a proteção do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei anteriormente, nós vamos estudar hoje a aula de número 28, Edomitas e os Fenícios. Essa aula de hoje, ela vai estar fechando esse assunto das nações cananeias, aquelas nações que nós selecionamos para estar junto com vocês, estudando e refletindo sobre esses povos no Antigo Testamento. Na próxima aula, aula de número 29, provavelmente nós vamos estar fechando totalmente esse assunto, falando sobre as religiões, ou a religião dos povos cananeus. Cada povo cananeu tinha uma religião específica, mas as religiões eram muito semelhantes, muito próximas. Os deuses, às vezes os mesmos deuses, enfim, práticas semelhantes. Então, eu resolvi condensar tudo numa aula só, falando sobre a religião dos povos cananeus na próxima aula. Mas vamos à aula de hoje, que é o que interessa. Edomitas, vai aparecer a imagem deles, um povo muito interessante, cuja origem, eles são descendentes, os edomitas, de Esaú, que era irmão de Jacó. Tá? Eles receberam essa forma de serem chamados edomitas porque Esaú passou a ser chamado de Edom, que significa vermelho. Este nome foi dado a Esaú por causa do cozinhado ou do prato de lentilhas que Jacó, seu irmão, havia preparado e usara para comprar, vamos dizer assim, o direito de primogenitura, já que esse direito era de Esaú, por ser o mais velho. Falar um pouquinho sobre esse cozinhado de lentilhas, ou sopa de lentilhas, ou cozido de lentilhas, como você queira denominar. O termo hebraico para esse tipo de comida, um prato ali, um cozinhado de lentilhas, era um termo um pouco grosseiro, tá? Significava essa coisa vermelha. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículos de 29 e 30, Diz assim o texto sagrado: Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Vai aparecer aí para vocês a imagem, de um prato, enfim, com lentilhas, para você ver como realmente, ao ser cozinhado ou ao ser cozinhada, a lentilha ela pode dar uma cor avermelhada, Esaú vende o seu direito de primogenitura. Esse é um tópico importante da lição, porque tem a ver com aquilo que também vai acontecer com seus descendentes, Esaú desprezou o seu direito à bênção da primogenitura e aceitou a proposta de Jacó, vendendo este direito por um prato de lentilhas. Gênesis 25, versículos de 31 a 34. Vai aparecer aí o texto para você também. Disse Jacó:
vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, nós vemos aqui nessa passagem que Esaú, ele desprezou o direito que ele tinha, a bênção do primogênito. O primogênito, na família dos hebreus, tinha alguns privilégios, dentre eles o de receber a bênção patriarcal, a bênção do patriarca da família, que conferia ao primogênito alguns benefícios espirituais que seriam para toda a sua descendência, espirituais e, por que não dizer também, materiais, que estariam abençoando toda a sua descendência. Eu quero falar um pouquinho, então, dessa bênção patriarcal. Ao contrário de Esaú, Jacó valorizava o que era espiritual. Por isso que ele valorizou essa bênção patriarcal, porque ele sabia das consequências espirituais de ser abençoado pelo seu pai. E como ele era o mais novo, não tinha esse direito. Por isso ele aproveitou aquela oportunidade em que Esaú estava chegando da caça, cansado, com fome, e ele já tinha feito ali o seu prato de lentilhas, Jacó sabia cozinhar muito bem, porque ele ficava nas tendas, com Rebeca, sua mãe, enquanto Esaú gostava de ficar no campo caçando, e isso até atraía a simpatia do seu pai, Isaac. Bem, como Jacó valorizou o que era espiritual, porque isso fazia parte da tradição da sua família, ou seja, a bênção patriarcal, Jacó obteve com esta bênção benefícios da parte do Senhor, o Senhor Deus de Isaac, seu pai, como a Bíblia relata. O maior benefício, eu acredito, estudando a vida de Jacó, e essa história junto com Esaú, eu acredito que o maior benefício que ele recebeu foi poder entrar na direção da promessa de Deus feita a Abraão, que passou para Isaac e passou para Jacó. Se Esaú não tivesse vendido o direito de primogenitura para Jacó, Esaú seria o herdeiro dessa promessa, sendo o primogênito. Mas isso foi direcionado para Jacó. Olha como é que isso é importante, essa bênção patriarcal, essa bênção que é espiritual. Olha como é que isso é importante. Quando Deus se apresentou a Moisés, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se Esaú não tivesse vendido o direito de primogenitura e Jacó tivesse tomado posse disso, não tivesse tomado posse disso, como tomou, provavelmente, de repente, Deus teria se apresentado a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas Esaú saiu da jogada, porque não valorizou aquilo que era espiritual. Lá no final da aula, nas lições que a gente retira da aula, aquelas lições que a gente aplica à nossa vida, eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso. Eu quero antes dar uma informação cultural, antes de continuar falando sobre Esaú e os edomitas, dar uma informação cultural. A língua edomita era parecida com o hebraico, tá? Tinha uma semelhança muito grande com o hebraico. Vamos voltar aqui falando um pouquinho sobre Esaú, um pouco mais, pai dos edomitas. Esaú, aos 40 anos, casou-se com 2 moças hetéias. Isso está em Gênesis 26, 34, Judite e Basemate. Isso desagradou seus pais, que não desejavam ver seus filhos se casando com mulheres cananeias. Isso está em Gênesis capítulo 28, versículo 6. Estou dando aqui a referência, não vou ler o texto, você pode acompanhar. Eu espero que você esteja participando dessa aula aí, anotando tudo com a Bíblia. Se você estiver assistindo num momento em que não possa estar com a Bíblia, com o caderno, anotando,
faça isso depois. A aula fica lá registrada e você pode depois, então, estudar com mais calma, né? Esaú foi desobediente. Ao perder a bênção para seu irmão Jacó, Esaú ficou revoltado. Então, nós vemos aí a desobediência de Esaú casando com mulheres, né, cananeias. E nós vemos aqui também que ele ficou revoltado, né? Ele ficou revoltado quando ele perdeu a bênção para o seu irmão Jacó. Saiu de casa e passou a morar ao sul de onde morava e foi até o Monte Seir. Ali permaneceu ao sul do Mar Morto. Desejou matar o seu irmão assim que seu pai morresse. Ele colocou isso no coração. Meu pai está prestes a falecer, já está muito idoso. Quando ele falecer, eu vou matar o meu irmão Jacó, de tanta raiva que ele ficou, né? Tomou Maalate, descendente de Ismael, filho de Abraão com Agar, como esposa, para ferir o coração de seus pais. Gênesis, capítulo 28, versículos de 6 a 9. Então, a gente já começa a ver aí como os edomitas depois vão ser influenciados por esses pecados de Esaú, né? Se colocando contra Deus, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, se colocando contra o povo de Israel. Então, algo terrível, né, que estava acontecendo ali no coração de Esaú, desejando, além da desobediência, né, além de não valorizar o que é espiritual, ele teve o desejo de matar o seu irmão. Desejo esse grave, né? Muito grave. Pois bem, e isso aconteceu, esse desejo, porque se consolidou aquilo que Jacó queria, que era a bênção da primogenitura. E quem o ajudou a fazer isso, né? Foi sua mãe Rebeca. Sua mãe tinha, assim, Jacó como um filho predileto, assim como Isaac tinha Esaú como filho predileto. Se identificavam mais, né? Rebeca se identificava mais com Jacó, que ficava com ela na tenda, e Isaac se identificava mais com Esaú, que gostava da caça. Agora, veja bem que coisa interessante, né? O perigo dos pais privilegiarem um filho em detrimento de outro. Isso é muito ruim. Isso divide a casa, divide a família. Você, enquanto pai ou mãe, se identificar com o filho, com uma filha, mas isto pode acontecer. Mas daí a fazer disso uma situação em que coloque ele ou ela, né, numa posição privilegiada em detrimento de outro ou de outra filha, isto é muito ruim e causa divisão na própria casa. E o que aconteceu? Rebeca, então, percebeu que Isaac não aceitaria colocar a bênção da primogenitura sobre Jacó só porque ele fez um acordo com Esaú ou comprou esse direito. Porque Isaac ia preservar a tradição patriarcal. Então, o que Rebeca faz? Combina com Jacó de tal forma, eles fazem um acordo que Jacó deveria se passar por Esaú. Então, ela prepara a comida do jeito que Isaac gostaria de comer, né, da forma que ele mais apreciava, e também coloca algumas peles com pelos, né, de animais sobre os braços, enfim, de Jacó, para que Isaac, ao tocá-lo, pensasse que era Esaú. E assim aconteceu, e Jacó acabou enganando o seu pai e tomando a bênção da primogenitura. Quando Esaú chegou, não tinha mais a bênção para ele. E por isso a revolta e o desejo de matar Jacó, que vai fugir, né, de Esaú e vai para as terras do seu tio Labão. E lá vai prosperar. Tá? Bem, voltando aqui sobre os edomitas,
vou falar um pouquinho sobre a localização geográfica deles. Além do Monte Seir, Edom, ou Esaú, habitou em um vasto território que se limitava ao oriente, com o grande deserto da Arábia, ao norte com Moabe e o Mar Morto, ao sul com o Golfo de Acábia, e ao ocidente com o deserto de Sim, em cujas cercanias ficava Cades Barneia, que era chamado de o Grande Oásis. Vai aparecer aí a foto do Monte Seir, tá? Para você se localizar aí. E também um mapa com uma parte assim em amarelo, destacando Edom, Esaú, ou seja, o reino de Edom, tá? Para você ter aí exatamente a localização. Quero falar um pouquinho também sobre a reconciliação entre irmãos, porque essa história é muito interessante e muito emocionante. Como eu já narrei, após a bênção de Isaac ir para Jacó e não para Esaú, Jacó foge da presença de Esaú, Esaú deseja matá-lo, mas fica com aquela raiva toda e agora há uma pendência, né? Um problema entre irmãos que precisa ser resolvido. Jacó vai prosperar, mas ele sabe que toda prosperidade material não vale a pena se o seu coração ele está mal. Você pode ter bens materiais, não há nada errado quanto a isso, ter riquezas, ter, enfim, uma condição material, financeira muito boa, mas se o seu coração não está bem, se você não está bem no seu interior, se espiritualmente você não está bem, se você está com mágoa, com ódio, rancor, enfim, no seu coração, se há uma separação com alguém, uma situação que você precisa de reconciliação com alguém que de repente te magoou ou se voltou contra você, você não fica bem. E Jacó sabia disso. Ele precisava de uma bênção completa e faltava se reconciliar com seu irmão. Então, vai aparecer uma imagem bonita dos dois se reconciliando, né? Que coisa linda. Essa cena é uma cena emocionante. Em Gênesis capítulo 32 e 33, nós vamos encontrar essa narrativa da reconciliação, todo o contexto dessa reconciliação de Esaú com Jacó. E é uma cena emocionante. Eu fico pensando no reencontro de José com seus irmãos e depois com seu pai, Jacó. São cenas emocionantes do Antigo Testamento, muito lindas. E essa cena também é muito emocionante, né? Tão emocionante que quando Jacó se encontra com Esaú, chega a dizer que viu a face do seu irmão como se fosse a face de Deus, porque ele percebeu na face de Esaú o perdão. E é lindo essa expressão, né? Ou é linda essa expressão de entender a face de Deus como a face do amor, a face do perdão. É uma cena emocionante. Mas antes de se encontrar ou se reencontrar com seu irmão, Jacó passa por um processo de transformação. Passa no Val de Jaboque, onde é transformado. De Jacó ele passa a ser Israel, né? O príncipe do Senhor. Porque ele se encontra com o anjo do Senhor, tem uma luta ali, o anjo toca no nervo da coxa de Jacó, ele fica mancando, mas ele não larga o anjo, ele diz, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E o anjo então abençoa e diz, seu nome é agora Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste, no sentido em que ele lutou por ser abençoado e conquistou esta bênção. Existem bênçãos que Deus derrama assim, porque Ele é bondoso, amoroso, derrama sobre nós. Existem outras vitórias, outras bênçãos que nós vamos ter que lutar para a gente conquistar para a nossa vida espiritual. Que luta você está travando, né? Deus pode te dar a vitória. É só você acreditar e não desistir, não esmorecer. Jesus fala da importância de nós orarmos sempre
não desistirmos, né, insistirmos na oração, porque uma hora a palavra vai se cumprir no sentido de pedir, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-lhe-á a porta. Ou a porta será aberta a você. Né? Então, insista para que seja abençoado na oração, na busca do Senhor. Ele é transformado, então, e agora um novo Jacó, que é Israel, vai se encontrar com o seu irmão. E ele, numa atitude de humildade, vai se abaixando, né? Se ajoelhando diante do seu irmão, até que se reencontram, e é uma cena de abraço, de choro, é uma cena emocionante, tá? Uma informação também importante, Deus vai determinar que Seir, ou Monte Seir, seria de Edom. Isso está, né? Ou seja, seria dos edomitas. Isso está registrado em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 5, tá? E por que eu estou citando isso? Porque apesar dos erros de Esaú, Deus não desprezou seus descendentes, pois estes são da linhagem de Abraão. E Deus tinha uma aliança com Abraão. Então Deus é um Deus que honra o compromisso feito com o homem, com a humanidade. Então ele se lembrou disso e ele honrou os descendentes de Edom, de Esaú, determinando que a região do Monte Seir seria dos edomitas, conforme a passagem citada de Deuteronômio 2, versículo 5. As cidades principais de Edom foram Elate, Bosra, Ezion-Geber, Sela e Petra. Isso está, né? Essas cidades estão registradas em Gênesis capítulo 36, versículo 33, e também no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 26. Fatos bíblicos envolvendo os edomitas. Edom negou passagem a Israel, quando Israel estava indo para Canaã. Isso está em Números, capítulo 20, versículos 14 a 21. E depois, olha que interessante, deixou passar por grande soma de dinheiro, ou seja, cobrou um pedágio, né, para deixar o povo de Israel passar. E isso custou caro, tá? Porque Deus olha pelo seu povo. E Deus não esqueceu que os edomitas, ele honrou lá os edomitas, dizendo que poderiam ficar com o Monte Seir, aquela coisa toda, mas ele também não esqueceu que os edomitas negaram passagem ao povo de Israel quando o povo estava indo para a terra de Canaã. Tá? Deus não esqueceu isso, não. Outro fato interessante é que Saul combateu os edomitas. Isso está em 1º livro de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Eu estou só citando as referências. Davi os venceu, ou seja, venceu os edomitas, no vale de Sal. Segundo está registrado em 2º livro de Samuel, capítulo 8, versículo 14. O livro de Obadias encoraja Israel contra Edom e estabelece o juízo de Deus contra os descendentes de Esaú por causa daquele episódio lá que Edom atrapalhou, né, não deu passagem logo de primeira para o povo de Israel chegar até a terra de Canaã. Então, o livro de Obadias vai estabelecer o juízo de Deus contra os descendentes de Esaú. Obadias, versículo 1, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta na King James, né, fiel, 1611, a versão. Visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido uma mensagem do Senhor, e um embaixador foi enviado entre os gentios, dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela no campo de batalha. Olha o que diz o versículo 18. E a casa de Jacó será fogo. Olha só, hein? E a casa de José, uma chama. E a casa de Esaú, palha. E eles se acenderão contra eles, e os devorarão, e não sobrará ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Que Deus é Deus de amor, de misericórdia, de aliança, mas é Deus também de justiça. E ele está fazendo aqui uma justiça ao seu povo que foi, né, que sofreu, melhor dizendo, a represária
ou seja, sofreu com a atitude dos edomitas contra, né, o povo de Israel. O povo de Israel sofreu, principalmente quando tentou entrar na terra de Canaã. E Deus não esqueceu, como eu falei. Os últimos representantes edomitas foram Antípater, tem que ver aqui o acento direitinho, seu filho Herodes, né, os últimos representantes dos edomitas. Antípater, seu filho Herodes e seus netos, que governaram a Palestina no tempo de Jesus. Os idumeus foram remanescentes dos edomitas, os idumeus aí no Novo Testamento. Falar um pouquinho, né? Senão não sobra tempo para falar dos fenícios. Eles não estão assim tão presentes de uma forma marcante na história do Antigo Testamento. E nós vamos já saber por quê, né? Mas é importante citá-los. Eles também têm um lugar de destaque na história, né? Na história geral, história do mundo. A origem dos fenícios. É difícil estabelecer a origem deles. Eles são das chamadas eras remotas da humanidade. Isaías, no entanto, os chamou de cananeus. Tá? Isso está em Isaías capítulo 23, versículo 1 e versículo 11. Vai aparecer aí o texto e eu vou ler agora. Sentença contra Tiro, uma cidade fenícia. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado, versículo 1. Versículo 11, tá? O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordens contra Canaã, para que se destruíssem as fortalezas. Versículo 11. Então, Canaã aí está relacionado com a cidade de Tiro, que era uma cidade fenícia. Então, Isaías está chamando os fenícios de cananeus, tá? Cidades fenícias. A cidade de Tiro, citada no texto que lemos, era um porto fenício. Os fenícios eram também conhecidos, há uma outra cidade, né? A cidade de Sidom, vou falar mais à frente, vou citar. Os fenícios eram excelentes comerciantes. E este é outro significado para o nome cananeu, tá? Os cananeus também eram considerados comerciantes ou excelentes comerciantes, e os fenícios eram realmente. O termo fenícia não aparece no Antigo Testamento, porém, 3 vezes é mencionado no Novo Testamento. Eu vou dar as 3 referências, você pode consultar depois, né? Ou aí, se você estiver com a Bíblia perto de você. Atos capítulo 11, versículo 19, Atos capítulo 15, versículo 3 e Atos capítulo 21, versículo 2. As cidades mencionadas no Novo Testamento são Tiro e Sidom. Falei que ia mencionar Sidom. Vai aparecer um mapa aí com a localização, né? Tiro e Sidom, saindo umas setinhas assim, indicando, né, a localização, para que você possa ver aí a posição geográfica de Tiro e Sidom. Bem, a localização dos fenícios. A Fenícia ficava na orla do Mediterrâneo, em uma extensão de mais ou menos 240 quilômetros. Terra muito acidentada, grandemente pedregosa. Isto fez com que os fenícios construíssem suas maiores cidades em ilhas, próximas à costa. Ao sul, limitava-se com a Palestina, ao norte com o rio Arvad, a oeste com o mar Mediterrâneo e a leste com os montes Líbanos. Outro mapa aí, localização da Fenícia em relação ao mar Mediterrâneo, a setinha aí indicando, aliás, 2 setas, indicando a localização da Fenícia aí nas terras dos povos cananeus. Característica dos fenícios: eram diplomatas, sabiam negociar, conheciam a arte da guerra, tá? Sabiam guerrear, mas eles priorizavam a negociação. Eram diplomatas. Sabe como é que é? Tanto que eles não guerrearam contra Israel. Por isso até que não aparecem com muito destaque no Antigo Testamento. Faziam acordos, negociando riquezas e conhecimento. Eram artistas, já que colaboraram na construção do Templo do Senhor nos dias de Davi e, sobretudo, do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 5, versículos 17 e 18, aborda a habilidade dos edificadores com as pedras
para a construção do templo, tá? Então eles tinham habilidades artísticas, tá? E na área da construção eles eram muito bons, além de saberem negociar, tá? São edificadores do rei Salomão, né? Então, aqueles edificadores que eu falei, né? Com as pedras, sabiam trabalhar com as pedras para a construção de templos. São edificadores do rei Salomão e do rei de Tiro. Já falei que Tiro é uma cidade fenícia, e esse rei chamava Irão, tá bom? Na história secular, os fenícios receberam o título de inventores do alfabeto, inclusive reforçando o fato de que esse alfabeto fenício serviu de base para os alfabetos grego e latino. Aqui eu quero fazer um parênteses porque na bibliografia das aulas eu coloquei um livro, Povos e Nações do Mundo Antigo, né, que é uma história também do Antigo Testamento, do autor Antônio Neves de Mesquita. E ele é contra esse posicionamento. Ele defende que, como Moisés escreveu o Pentateuco, Moisés seria o inventor do alfabeto. É uma tese que ele defende, mas o fato é que, na história secular, os fenícios é que são chamados de os inventores do alfabeto, dando base, inclusive, para os alfabetos grego e latino. Eu coloquei aí uma imagem que vai aparecer para vocês, né, que estão assistindo essa aula, alfabeto fenício e ao lado uma coluna com o alfabeto fenício e ao lado uma coluna com o alfabeto latino, que vai dar origem ao alfabeto da língua portuguesa, né? Isso é importante observar. Então, o alfabeto fenício e a língua fenícia, né? A língua fenícia, ou fenício, como era chamado, né? Ou como era chamada a língua, ou fenício, era um idioma semita. E assim como os outros idiomas semitas, era considerado irmão ou língua irmã do hebraico, tá bom? Lições espirituais da aula de hoje, gente. Chegamos a esse ponto aqui tão importante, que eu gosto tanto, né? São as aplicações disso tudo que eu falei, ou uma síntese, né, de tudo que eu falei em forma de lições espirituais para o nosso crescimento, né, crescimento da nossa vida cristã. Então, primeira lição, dentre tantas que você vendo, né, ouvindo essa aula, você pode tirar, eu selecionei algumas aqui. Primeiro, devemos tomar cuidado com o perigo de, como Esaú, nos precipitarmos e errarmos nas escolhas. Esaú chegou cansado, né, do campo, da caça, com fome, viu aquele prato já preparado de comida lá, de lentilhas, pelo Jacó, sentiu o cheirinho do alimento, ficou seduzido, e aí o que ele fez? Ele pediu para comer da comida de Jacó. Jacó, já de olho na bênção da primogenitura, né, o que ele fez? Não, eu vou negociar com você. Eu vendo esse prato, você vendo para você me dar o direito, né? Eu quero comprar, né, o direito com esse prato, o direito seu de primogenitura. É isso que eu quero. E Esaú, para que me serve, né, o direito de primogenitura agora? Eu estou a ponto de desmaiar, de cansaço, de fome, ainda vou ter que preparar a minha caça. Olha só que problema. E aí, precipitadamente, ele abre mão, faz aquele acordo, abre mão da bênção da primogenitura. Foi um erro, como nós já vimos na aula de hoje, um erro, né, grave que ele cometeu, uma escolha errada, porque se precipitou, não é? Foi imediatista. Esse é um problema dos dias atuais, né, onde tudo é corrido, o tempo, as coisas, e às vezes nós somos imediatistas, né, queremos para ontem e às vezes erramos nas escolhas. É lógico que existem momentos que a gente tem que tomar decisão, né? Porque se a gente ficar inseguro, pode dar problema. Vou dar o exemplo do trânsito, né? No trânsito, a gente tem que tomar cuidado tanto para não se precipitar, né, e ocasionar um acidente, como a gente tem que ter cuidado também, porque senão, ou seja, é o equilíbrio. Senão a gente fica, né, hesitando em tomar uma decisão e inseguro, e isso pode ocasionar também um acidente, né? Então, é buscar aí o meio termo, né? Não se precipitar, mas também
não ficar demorando muito para tomar uma atitude que pode ser tarde demais também, né? E ocasionar problemas. Saber o tempo certo e pedir sempre a direção de Deus, porque Deus orienta, dá o discernimento espiritual para você saber o momento exato, a hora exata e qual atitude tomar, né? Mas cuidado. Um dos pecados de Saul, além da desobediência, foi a precipitação. Ele sabia que não poderia oferecer sacrifício, ele não era sacerdote. Impacientemente ele ofereceu, e diz o texto que assim que ele acabou de oferecer o sacrifício, de forma errada, Samuel chegou. E aí vou parafrasear o texto, né, dizendo como que Samuel falando para ele: se você tivesse esperado só um pouquinho, eu teria chegado, teria feito o sacrifício. Você é desobediente e precipitado, porque você desobedeceu. Você não terá o seu reino mais confirmado pelo Senhor. Poderia ter, mas não vai ter mais. Porque para Deus mais importante do que sacrificar é obedecer ao Senhor. Então ele desobedeceu porque se precipitou. Muitas vezes, quando nos precipitamos, nós desobedecemos ao Senhor. Então, temos que tomar cuidado, né? Para que isso não aconteça. Segunda lição, o perigo de, como Esaú, desprezarmos o que é espiritual. Deus vai dizer, Romanos capítulo 9, versículo 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Estava lendo aqui na King James Fiel, né, 1611, um texto bem próximo do original, e a expressão de Deus é amei Jacó, porém não é me aborreci de Esaú, é odiei Esaú. Por que essa expressão tão forte? Por que Deus amou a atitude de Jacó e ficou aborrecido, vamos dizer assim, né, com Esaú? Porque Jacó valorizou o que era espiritual. Nós precisamos valorizar o que é espiritual. Esaú não valorizou. De que me adianta agora a bênção da primogenitura? Eu estou com muita fome. O importante é saciar a minha fome. Isso é o mais importante. Ou seja, o meu bem-estar físico, né, material, enfim. Isso é mais importante do que essa bênção que tem valor só espiritual, né? Então, foi um erro que ele cometeu, porque ele desprezou o que é espiritual. Nós precisamos agir como Jacó, valorizar o que é espiritual. Tem muita gente que por qualquer coisa, qualquer prato de lentilha, despreza o que é espiritual. Troca participar de um culto por um prato de lentilhas, de um filme na Netflix, nada contra, desde que você não substitua o que é espiritual pelo que é material. Entendeu? Então tem gente fazendo isso, desprezando o que é espiritual por valorizar demasiadamente aquilo que é material. E isso é um problema sério. A lição que fica para nós é que Deus ama quem valoriza o que é espiritual. Ele ama essa atitude. E aí eu me lembro de Davi, e essa é uma das características de Davi que fazem com que ele seja chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi valorizava o que era espiritual. Quando não valorizou, caiu. Mas ele valorizava. Tanto é que ele vai dizer assim: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, sacrifícios que não me custem nada, porque eu valorizo aquilo que é para Deus, aquilo que é espiritual. O perigo da desobediência. Esaú casou-se com mulheres cananeias e entristeceu seus pais. O Salmo 42, versículo 7, a parte A, vai dizer: um abismo chama o outro abismo. Ele despreza o que é espiritual, a bênção da primogenitura, age precipitadamente, e aí começa um abismo chamando o outro. Vai desobedecer
a Deus, desobedecer os seus pais, entristecer o coração dos seus pais, desejar matar o seu irmão. Olha quanta coisa ruim em consequência daquele primeiro erro de desprezar o que é espiritual, né? Então, cuidado com a desobediência. A desobediência é algo terrível e traz consequências gravíssimas para a vida daquele que se propõe a servir a Deus. O erro de lutar contra seu irmão. Esaú vai ter um ódio contra Jacó. Ele quer lutar contra Jacó e matar Jacó. É um desejo que ele tem. Quero matar meu irmão. Como Caim fez com Abel. Matou seu irmão. E tem gente por aí matando seu irmão. Talvez não matando no sentido de tirando a sua vida física, mas matando na questão dos sentimentos, né? Matando no sentido de ofensa, de desprezo, de indiferença. Esaú foi contra Jacó. Não lute contra o seu irmão, seja ele de sangue, como era o caso de Esaú e Jacó, ou não. Pode ser um amigo que você considera como irmão, pode ser o vizinho, pode ser o seu irmão na igreja, uma irmã na igreja, enfim. Não lute, não faça competição, não é? Não fique contra, não se oponha, mas seja alguém mais chegado que um irmão, porque é isso que a Bíblia recomenda, né? E aí, olha a consequência, edomitas contra hebreus, porque isso tem uma consequência, não é? Séria, e uma consequência espiritual. O erro de querer se passar pelo outro, enganando alguém. Jacó se passou por Esaú para enganar o seu pai. Olha só, que a gente está falando tão bem de Jacó, né? Vamos agora pegar um pouquinho no pé do Jacó também. O Jacó enganou o seu pai. E pior, né? Vamos dizer assim, em cumplicidade com a sua mãe, o que nos faz entender, não posso afirmar claramente, decisivamente, que o texto bíblico não afirma isso, mas me faz entender, fazendo uma inferência no texto, e a gente pode fazer, né? Assim, quase que salta aos olhos que o casamento de Isaac com Rebeca provavelmente não estava lá essas coisas, porque ela trama com o seu filho para enganar o marido, levar o filho a enganar o pai. Jacó se passando por Esaú, querendo ser Esaú. O projeto de Deus para Jacó não era que ele fosse Esaú, mas que ele fosse Israel, príncipe do Senhor, como acabou acontecendo depois. Mas isso foi um erro. Não queira se passar pelo seu irmão, pelo outro. Não queira ser o outro. Se você tem o outro como uma referência, tudo bem, né? Uma referência positiva. Sim, eu tenho referenciais na minha vida. Os bispos da nossa igreja, Nova Vida, de Bom Sucesso, né? Da Família da Fé, Nova Vida, Família da Fé, são referenciais para mim. Meu pastor, os pastores colegas, são referenciais para a minha vida. E até mesmo aquele que não é pastor, mas tem uma vida de santidade, eu percebo, é um referencial. Ter como referencial uma coisa, mas querer ser o outro, ou cobiçar a posição que ele tem, o cargo que ele tem, a bênção que ele recebeu, está errado. Completamente errado. Eu me lembro de um jovem pregador que disse o seguinte, que ele se encontrou com um pregador mais antigo, mais famoso. Esse jovem pregador estava começando a ficar famoso no Brasil. E ele se encontrou com esse que era um referencial para ele. Só que na hora do encontro, ele ficou tão emocionado que ele disse para esse pregador, né, já famoso, que era o seu referencial, ele disse assim, eu queria ser, ou eu quero ser como o Senhor. Eu comecei a minha trajetória imitando o Senhor. E aquele pregador, já com uma estrada corrida, experiente, virou-se para o jovem pregador e disse o seguinte, meu filho,
Deus não chamou você para ser um eco. Deus chamou você para ser uma voz. Eu quero me dirigir a você que está assistindo essa aula. Deus não chamou você para você ser eco repetindo o que está por aí. Deus chamou você para você ser uma voz de autoridade espiritual na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida, em todas as áreas. E quem sabe não chamou você para ser uma voz da pregação da palavra do Senhor. Então, você não precisa ser Esaú. Seja Israel, seja alguém escolhido pelo Senhor, alguém que Deus tem um projeto, porque Ele tem um projeto na sua vida. E não caia na tentação de enganar os outros. Porque Jacó enganou seu pai. Mas lá na frente, o seu tio Labão o enganou. Porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, não é? Importante pensarmos nisso. Ainda é possível se reconciliar com seu irmão, como fizeram Esaú e Jacó. Como eu falei durante a aula, uma cena emocionante, né? Em que eles se reencontraram. Quem sabe você está assistindo essa aula e tem alguma dificuldade, está tendo alguma dificuldade com alguma pessoa, algum relacionamento que se rompeu, pode ser um irmão de sangue, pode ser um parente, pode ser o cônjuge, pode ser um irmão na fé, né? Um irmão em Cristo, e você está com dificuldade de se reconciliar. Peça a direção de Deus. Quem sabe você não precisa passar aí pelo val de Jaboque, ser transformado antes, como fez Jacó, para você poder se reconciliar com essa pessoa que você precisa se reconciliar. A reconciliação envolve o perdão, o amor, a comunhão, e isso é maravilhoso, né? Extraordinário e muito importante. Jacó passou pelo val de Jaboque antes de se reconciliar com seu irmão. Antes ele foi para a presença de Deus, para depois ir para a presença do seu irmão. Isso nos ensina que antes de momentos decisivos, importantes, como era aquele momento para Jacó e para Esaú, o momento da reconciliação, antes desses momentos, de todos os momentos, né? Falar com o Senhor é sempre bom, mas antes desses momentos cruciais, precisamos passar primeiro na presença de Deus, diante do Senhor, para depois estarmos diante da situação, porque Deus vai abrir os caminhos. Com certeza ele vai abrir. Os fenícios nos ensinam alguma coisa também, senão eu vou ficar falando só das lições de Esaú e Jacó e vou esquecer, né? Eu vou passar batido, como diz o outro, pelos fenícios, mas eu quero registrar aqui a lição de que os fenícios nos ensinam que para ser grande na história, e eles são grandes na história, são conhecidos como grandes comerciantes, diplomatas, não é? Inventores do alfabeto, enfim. Para ser grande, ou para ser grande na história, não precisa guerrear, embora eles tenham também tido as suas batalhas. É preciso, talvez, apenas negociar. Um bom diálogo pode resolver muitas coisas, muitas questões, né? É a orientação bíblica, Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso era um princípio que os fenícios procuravam seguir na vida deles. Eles procuravam ter paz com os povos vizinhos e conquistar espaço, né, bens, riquezas, através da negociação. Tá? E uma outra lição importante, né? Jesus usou Tiro e Sidom, que são cidades fenícias, para exortar as cidades de Corazim e Betsaida. Mateus capítulo 11, versículos 21 e 22, eu vou ler aqui, né, na Bíblia. Olha só, Jesus falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque
Se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em saco e cinza. Em saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Que palavra tremenda, né? Jesus está usando duas cidades fenícias, né, Tiro e Sidom, para exortar as cidades de Corazim e Betsaida, dizendo o seguinte: olha, eles têm um coração mais maleável, mais flexível, né, a os feitos poderosos de Deus, aos milagres, do que vocês. E por isso, porque eles valorizam o que é espiritual, vocês, Corazim e Betsaida, terão um rigor maior no dia do juízo do que o rigor que haverá para Tiro e Sidom. Então ele coloca essas cidades fenícias como exemplo. E eu fiquei pensando, né, como exemplos, né? Eu fiquei pensando, né? Por que será que essas cidades, os habitantes dessas cidades, tinham o coração mais aberto? Será que não era porque esses habitantes fenícios estavam sempre dispostos a negociar, a evitar o conflito, a buscar a paz? Acho que isso tem uma relação. E que coisa importante, não é? Que fica como lição para nós também. Bem, chegamos ao final da aula, né, de número 28. E como prazer de casa, porque para mim ler a Bíblia é um prazer, né? Meditar na palavra de Deus é um prazer, eu queria recomendar que vocês lessem primeiro livro dos Reis, capítulo 18. É um texto muito conhecido, aquele episódio de Elias, o desafio lá com os profetas de Baal e tal. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos falar sobre a religião dos povos cananeus, e eu vou citar o Baal, aquela coisa toda, né? Então, eu decidi condensar toda a parte religiosa, né, dos povos cananeus em uma aula só, porque as religiões são muito próximas, né, de cada povo desse, assim, às vezes o mesmo Deus e tal. Então, não vi necessidade de ficar em cada aula falando sobre a religião e ter uma aula só sobre isso, porque também é uma aula muito importante, tá? Então, que Deus abençoe você, a sua casa, e que possamos estar juntos, mesmo de forma online, né, por vídeo, mas que possamos estar juntos na próxima aula, aula de número 29. Que o Senhor abençoe você e a sua casa rica e abundantemente.